Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para esclarecer dúvidas e questionamentos que você, consumidor, tem nas mais diversas áreas do direito. Se você tiver alguma dúvida, é fácil, mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então mande por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje vamos tratar do direito de família e sucessões. Estamos recebendo a doutora Amanda Klauck. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar de volta para tratar de um tema tão importante que é o direito de família. Isso mesmo. A primeira questão é a do senhor Arthur, tá? Ele coloca o seguinte: estou em processo de separação. Tinha uma união estável e eu e a minha ex-companheira compramos uma casa. Mas eu dei de entrada um apartamento que eu tinha antes de conhecer ela. A minha ex tem direito a toda a casa que nós compramos juntos? Essa é uma pergunta bastante comum que surge na minha vida de advogada. Primeiro, antes de responder essa pergunta, é sempre importante a gente lembrar qual é o regime que é aplicado à união estável. Para a união estável é aplicado o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, divide tudo que é adquirido de forma onerosa na constância da união, porquanto se presume esforço comum. Neste caso, o apartamento de fato foi adquirido, a casa, aliás, na constância da união, então seria presumido esforço comum. Só que na união estável não se comunicam aqueles bens adquiridos antes da união. Então, como esse apartamento ele era seu antes da união e ele serviu para dar de entrada na casa que foi posteriormente adquirida, este apartamento não entrará na partilha, ou seja, o valor deste apartamento, o valor que foi dado de entrada, não será partilhável. Então, não, ela não tem direito a toda a casa. Próxima pergunta é do senhor Pedro. Me divorciei da minha ex-esposa e ela está pedindo pensão para ela. Isso pode acontecer? Pensão não é apenas para os filhos? Sim, pode acontecer. A pensão para os filhos também tem a mesma função aqui dentro de um processo de divórcio, porque ainda é muito latente na nossa sociedade aquela dependência econômica tanto da mulher quanto do homem. Hoje a gente não vê só a dependência da mulher do homem, mas sim muitos homens também de mulheres que se colocam no mercado de trabalho, que empreendem. Então, qual é a função dos alimentos num processo de divórcio? Quando há a comprovação da dependência econômica, esta parte que dependia economicamente da outra pode pedir alimentos por um período determinado, comumente de 2 anos, para que ela possa se reestabelecer no mercado de trabalho, consiga também ter os seus próprios rendimentos, mas aqui tem que ser comprovada a necessidade de quem recebe e também a possibilidade de quem vai realizar o pagamento. Se não há um desses dois requisitos, não há fixação de alimentos. Esse pedido de alimentos ele é fixado normalmente dentro do processo de divórcio, em que o juiz, quando analisado todo aquele contexto de divórcio daquela família, irá verificar se há necessidade ou não de serem fixados alimentos. Então, os alimentos não são fixados apenas para os filhos, mas a lógica de atribuição é basicamente a mesma. Os requisitos também são. Nos filhos, comumente é analisada também a presunção de que eles realmente precisam.
Agora, quando uma pessoa maior de 18 anos, um casal que já tinha uma vida constituída, vai ter que ser necessariamente demonstrada a necessidade de recebimento daqueles alimentos. Tá certo. Lembramos aos telespectadores e telespectadoras que o envio dos seus questionamentos ou dúvidas, além de responder aqui, no caso hoje estamos tratando do direito de família e sucessões com a doutora Amanda, também ajuda, coopera para que outros telespectadores também, a partir do seu questionamento ou da sua dúvida, tenham esclarecimentos que talvez estejam ainda no seu universo de dúvidas ou questionamentos. Tá? A próxima pergunta, tá, é da senhora Natália. Ela diz o seguinte: tenho mais de 18 anos e ainda não consigo me sustentar. Posso pedir pensão alimentícia para os meus pais ou é só até os 18 anos? As pessoas têm uma falsa crença de que apenas sendo menor de idade poderia ser pleiteados os alimentos, o que não é verdade. Tá? A função dos alimentos, como dito anteriormente, ela é guarnecer a qualidade de vida daquela pessoa, que inclusive é um direito constitucionalmente previsto. Acontece que com 18 anos a gente presume o quê? Que as pessoas já têm condições de se manterem sozinhas, de buscarem o seu lugar no mercado de trabalho, já estão inseridas na escolaridade, muitas vezes no ensino médio, até mesmo na faculdade. Então, a gente presume que com 18 anos a pessoa tem sim condições, não só de se manter, mas também de buscar vieses para o seu respectivo mantimento. Mas tem casos, que aí são exceções à regra, que aquela pessoa realmente não tem como se manter, como, por exemplo, quando fazem faculdade no turno integral, no período da manhã e da tarde, não conseguem trabalhar à noite, ou alguns filhos também têm algumas questões de saúde que não conseguem comportar o mercado de trabalho, ou, enfim, as peculiaridades do caso concreto. Mas não tem uma regra específica que é até os 18 anos, porque a gente sempre vai analisar o contexto que aquela pessoa que está pedindo está devidamente inserida. Assim como a revogação da pensão alimentícia, ela não é automática com 18 anos. As pessoas pensam, completei 18 anos, agora meu pai não precisa mais pagar a pensão alimentícia ou a mãe. Não é verdade. O pedido de exoneração de alimentos, ele deve ser expressamente realizado perante o juízo. Não é algo que para de ter vigência apenas com 18 anos. Além de ser formulado o pedido para o juiz, terá que demonstrar que aquele filho não precisa mais receber aqueles alimentos, demonstrar que ele já está inserido no mercado de trabalho, demonstrar que ele já tem uma escolaridade, uma faculdade, um ensino médio, enfim, são vários requisitos que são analisados naquele caso concreto, mas não tem uma idade máxima ou mínima. Na verdade, até os 24 anos se fixa a possibilidade de receber alimentos, mas sim, pode ocorrer mesmo após os 18 anos. A próxima questão, a telespectadora optou por não se identificar e coloca: meus filhos podem ser testemunhas no meu processo de divórcio, eles viram tudo o que aconteceu, mas me disseram que os filhos não podem testemunhar para os pais. O nosso Código Civil, ele não permite que os filhos testemunhem em favor dos pais, por conta do vínculo que eles possuem com uma das partes, né? Mas o que tem acontecido na prática, inclusive nos nossos tribunais? O STJ recentemente entendeu que os filhos, sim, podem testemunhar em favor dos pais, porque eles não têm um vínculo apenas com uma das partes. O vínculo é com ambas, tanto a pessoa que está no polo ativo da ação, quanto no polo passivo. E o filho também, com ambos os pais, está no mesmo grau de parentesco. Então, ele não seria necessariamente impedido de testemunhar em favor dos pais. E aqui tem uma peculiaridade que a gente vê muito nos crimes de Maria da Penha. Porque o que acontece? Como a Maria da Penha também ocorre dentro do âmbito familiar, esses
crimes ou até mesmo os atos de um divórcio acontecem onde? Dentro do âmbito familiar. E no âmbito familiar, quem é que vê, quem é que presencia aqueles fatos? São os filhos, são os parentes, as pessoas que estão próximas, que, via de regra, pelo nosso Código de Processo Civil, elas não poderiam testemunhar em favor de uma das partes. Mas aqui, considerando que o filho tem vínculo com ambos os pais, que o grau de parentesco é o mesmo, o STJ tem relativizado essa regra. A próxima questão é do senhor Antônio. Estou me separando e minha ex-esposa disse que vai pedir 30% de tudo que eu ganho para dar ao nosso filho em comum. É verdade que a pensão alimentícia é sempre 30% do salário de quem vai efetuar o pagamento? Não, não é verdade. E isso é até curioso, porque todos os meus clientes me perguntam, mas vai ser 30% dos meus rendimentos? Não, não é. Isso é uma falsa crença que as pessoas têm. Por quê? Porque esse é um parâmetro que comumente se utiliza nos nossos tribunais, mas não é uma regra. Assim como acontece nos alimentos para o ex-cônjuge, aqui nos alimentos para os filhos a gente também vai analisar as peculiaridades do caso concreto. Nós vamos ver a necessidade daquela criança de receber aqueles valores e as possibilidades de quem vai efetuar o pagamento. Tem sim casos que se fixa 30% dos rendimentos, naqueles, por exemplo, que tem renda fixa. Agora, se é um profissional liberal, não tem muita lógica tu fixar 30% dos alimentos, porque tu não sabe quanto que a pessoa vai receber mensalmente, de forma exata, o que causa até uma insegurança naquela criança que vai receber os alimentos para a sua manutenção de vida. Então, sempre vai depender do caso concreto. O que tem se fixado é 30% do salário mínimo em caso de desemprego. Mas agora, 30% dos rendimentos vai depender muito do que for produzido dentro do processo de alimentos, que às vezes acontece dentro do processo de divórcio. Vão ser analisadas as questões financeiras desse pai ou dessa mãe, as necessidades da criança, em que a gente sempre vai ter que juntar comprovantes se ela realmente precisa daqueles 30% dos rendimentos. Então, tudo sempre depende daquele caso que vai ser analisado. Uma dúvida adicional aqui de minha parte, doutora. O 30% ou é 30% ou nada? Ou seja, não tem um meio termo, não, vai ser 20%, 15%, a regra ou a lei diz que é 30% ou nada, é isso? Os alimentos, eles são irrenunciáveis, então a criança precisa receber alimentos, tanto que mesmo no caso de desemprego é fixado 30%, mas isso não é regra, isso é um parâmetro que o nosso tribunal passou a estabelecer, né? Porque a gente precisa ter um meio termo, digamos assim, ou até um vínculo, algo que nos dê um parâmetro para aquela respectiva fixação, mas não tem uma regra de que vai ser 30% ou 20%, sempre vai depender do caso concreto. E essa noção que as pessoas têm de 30% é por conta das reiteradas decisões dos nossos tribunais que de fato fixaram 30%. Mas é 30% para aquele contexto familiar, é 30% do salário mínimo. Eu tenho clientes que recebem 50% dos rendimentos do pai, mas é para aquele contexto familiar. Assim como tem clientes que recebem 20%, mas daquele contexto familiar. Então, não tem uma regra específica. Tá certo. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando do direito de família e sucessões com a doutora Amanda Klauck. Aguarde aí. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito de família com a doutora Amanda Klauck. E lembramos sempre que se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Envie um WhatsApp para 51985-946-773 ou então mande um e-mail para consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutora Amanda, é da senhora Neuza, tá? Ela coloca o seguinte: como faço para anular um testamento do meu pai para o meu irmão? O meu pai
quando fez, estava doente com a consciência comprometida e meu irmão, prevalecendo-se dessa condição, fez com que o meu pai deixasse bens para ele através de testamento. Essa é uma realidade triste, mas comum. E esse testamento, a gente pode buscar a sua anulação por intermédio de uma ação de anulação de testamento. Mas aqui sempre tem que ficar atento, por quê? Porque tem um prazo para que essa ação seja feita. E essa ação, ela pode ser feita 4 anos, até 4 anos, do período em que for tomado conhecimento desse vício de consentimento. Ou seja, a partir do momento que tu tomou ciência de que esse testamento foi feito de tal maneira, tu tens 4 anos para ingressar com uma ação de anulação de testamento. Além disso, essa prova, por vezes, ela pode ficar um pouco comprometida. Por quê? Se esse pai já veio a faltar, é difícil a gente comprovar que ele não tinha consentimento, que ele não tinha consciência suficiente na época que ele fez aquele testamento. Até porque o testamento ele é feito perante um tabelião, que tem fé pública, que naquela oportunidade também vão ser verificados aqueles requisitos do consentimento. Mas se a pessoa ainda está viva, isso pode ser feito através de prova testemunhal, até mesmo por ocasião de uma audiência em que o juiz vai escutar aquele testador. Então, tudo depende do caso concreto de como a prova vai ser produzida. Mas sim, pode buscar a anulação do testamento por intermédio de uma ação de anulação de testamento, sempre lembrando do prazo de 4 anos. 2 dúvidas adicionais aqui. Uma em relação ao momento do testamento. No momento do testamento não há necessidade de nenhum atestado médico, nada desse tipo. E a segunda dúvida é, no caso da nossa telespectadora, ela precisa ter, a senhora já citou, ou testemunhas, etc., mas não seria necessário, por exemplo, uma comprovação médica das condições de saúde mental do referido? Sim. O que acontece? Por isso que eu até mencionei que a prova, quando a pessoa, o testador ainda está em vida, é muito mais fácil do que quando não está. Porque quando não está, é difícil realmente a gente comprovar que ele não tinha consciência na época que ele fez o testamento. O testamento, ele é feito perante um tabelião, que tem fé pública, que naquele momento, se ele verificar que aquela pessoa que está testando não tem consentimento, que não está bem, ele tem o dever de declarar e não dar seguimento àquele testamento. E sim, é feito perante 2 testemunhas o testamento quando realizado. E também, no próprio curso do processo, tem que ser feita muitas vezes perícia médica, para que haja a respectiva constatação que aquela pessoa não tinha consciência na época que foi feito o testamento. Mas, de novo, é uma prova difícil, porque a gente tem que quase que voltar no tempo para ver se a pessoa, naquele momento que fez o testamento, às vezes pode ser 3, 4 anos atrás, tinha noção do que de fato estava fazendo. Eu, inclusive, passei isso com uma questão de família. O processo ainda está tramitando, Sim. mais de 5 anos, mas a sorte é que quando aconteceu, a minha avó ainda estava viva e conseguiu fazer a audiência, oportunidade em que o próprio juiz constatou que ela estava completamente fora de si. A próxima colocação é uma dúvida da senhora Marisa, nossa telespectadora, que diz: meu ex-marido diz que quer dividir a convivência do nosso filho com 15 dias para cada. A dúvida dela é, isso que é guarda compartilhada? As pessoas muitas vezes confundem a guarda com o compartilhamento da convivência. Guarda e convivência são coisas distintas. Dividir de tal maneira, 15 dias para cada, a gente chama de guarda alternada, o que inclusive não é admitido no Brasil. Por quê? Porque quando a gente divide a guarda da criança, 15 dias para cada, 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, o que acontece? A criança perde a noção e até mesmo a referência da sua residência. Tu pode perguntar para a criança, aonde é que é a tua casa? Ela não sabe responder. Então, por conta disso, os psicólogos peritos têm orientado a não aceitar
a guarda alternada, embora mesmo não aceita pelos nossos tribunais, ela é verificada na prática, porque para alguns pais realmente é mais conveniente fazer de tal maneira. Há casos, e sempre há exceções, né? Tem pais que moram em outros estados, então tem se adotado em casos muito pontuais. Mas, de novo, a guarda não se confunde com a convivência. É muito possível, na verdade, termos a guarda compartilhada, ou seja, o compartilhamento das decisões, da tomada de decisão sobre a vida dos filhos e ter uma convivência devidamente estabelecida, como, por exemplo, em finais de semanas alternados, com pernoite semanal. E a convivência hoje, em função da nossa evolução da tecnologia, ela permite que, inclusive, pais que não residem no mesmo país possam ter a guarda compartilhada com o regime de convivência estabelecido via WhatsApp, mensagens, telefonemas, chamada de vídeos. Eu mesmo tive um caso no escritório em que nós fixamos um pai que morava na Noruega, a convivência por intermédio de videochamadas todos os finais de semana e todos os dias das 7 às 8 da noite, que não impediu que o pai compartilhasse a guarda com a mãe só pelo fato de morar provisoriamente em outro país. Então, a guarda segue sendo compartilhada, mas o regime de convivência é estabelecido de acordo com aquele arranjo familiar. A nossa telespectadora Cristina, ela traz a seguinte pergunta, doutora Amanda. Como faço para provar que tenho uma união estável? Meu companheiro diz que a gente só namora, mas já constituímos muitas coisas juntos, até mesmo um carro. A união estável e o namoro possuem alguns requisitos em comum, quais sejam. São relações públicas, contínuas, duradouras, mas a união estável tem a intenção atual de constituir família. Este é o elemento que diferencia as duas. Por isso, normalmente, na prática, nós temos utilizado o contrato de namoro para deixar pré-estabelecido que aquela relação não é uma união estável. Mas o que acontece? Para a união estável, se aplica o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, se divide tudo que adquiriu na constância da união. E o que eu poderia te orientar é que ou faça a regularização dessa união estável, a regulamentação dela, ou faça um contrato de namoro. Por quê? Porque aí tu consegue, de fato, ter certeza de qual é a relação, qual é o núcleo familiar que vocês têm ou não, para que depois não tenha nenhuma surpresa caso venha ter alguma separação, porque aí vai levar ao judiciário a discussão se esses bens são comuns ou não, para analisar se era um namoro ou se era uma união estável. Mas o ideal aqui é sempre analisar qual é o tipo de relação que vocês têm, porque pode ser que na prática vocês já tenham configurado uma união estável. Diante dessa realidade que a senhora vive no dia a dia aí, dá para dizer que essas formalizações, seja de namoro ou união estável, elas vêm crescendo de maneira relevante, nem tanto, só para dar uma noção para o nosso telespectador do que essas duas formas de relacionamento estão no mundo formal acontecendo. Tem crescido bastante, por quê? Porque um dos meus vieses de trabalho é o planejamento patrimonial e sucessório. As pessoas, em função da nossa reforma tributária, seja por vários quesitos econômicos, têm se preocupado muito com o planejamento do seu patrimônio. Então, ter estabelecido se é um namoro, se é uma união estável, até mesmo a aplicação de um regime de bens, tem crescido de forma bastante expressiva. Por quê? Porque senão, o que acontece? Às vezes as pessoas estão 6, 7, 8 meses juntas, se separam, mas nesses 6, 7, 8 meses, um deles constitui uma empresa. E aí, o que acontece? Leva lá para o juiz decidir se isso era um namoro ou se era uma união estável. A mulher acha que era um namoro, o homem acha que era uma união estável, por exemplo. E como é que a gente decide isso? Por quê? Porque querer constituir família é um elemento subjetivo. Como tu prova que lá na época que vocês estavam juntos, tu queria constituir família ou que ele queria constituir família?
Isso é tudo analisado por intermédio de testemunhas, de provas que são colhidas no processo. Hoje até mesmo imagens de Instagram para ver como que eles se portavam. Sim. Mas, de novo, é uma prova difícil. Então, o que isso sugere? Que faça antes. Que utilize os mecanismos jurídicos que nós temos hoje para que haja um planejamento inicial de realmente precaução, para não ter nenhuma surpresa posteriormente. Ok. Muito obrigado, doutora Amanda Klauck, pelos seus esclarecimentos para os nossos telespectadores e telespectadoras. Estamos encerrando o Consumidor em Pauta e contamos com o prestígio da sua audiência no próximo programa. Até lá!